Você já se sentiu como se estivesse nadando contra a corrente da vida financeira? Como se não importasse o quanto você trabalhasse, o quanto se esforçasse, o dinheiro simplesmente escorregasse por entre seus dedos como areia. E se eu te dissesse que existe um segredo milenar, revelado por um dos santos mais poderosos da história, que pode transformar completamente sua relação com a abundância? Hoje, você vai descobrir os 6 números sagrados que São Padre Pio de Pietrelcina revelou em suas visões místicas, números que carregam em si uma vibração capaz de atrair prosperidade, quebrar ciclos de escassez e abrir caminhos que pareciam impossíveis. Mas antes de revelar esses números, preciso te contar uma história que vai te arrepiar. Era 1952, em San Giovanni Rotondo, na Itália. Uma jovem viúva chamada Lucia Benedetti, de apenas 28 anos, estava desesperada. Seu marido havia morrido na guerra, deixando-a com 3 filhos pequenos e dívidas que pareciam uma montanha impossível de escalar. Ela havia perdido a casa, estava morando em um porão emprestado e seus filhos passavam fome. Lucia havia tentado de tudo. Trabalhou como costureira, como doméstica, mas o pouco que ganhava mal pagava o pão de cada dia. Naquela manhã fria, de novembro, com lágrimas nos olhos e o coração despedaçado, Lucia fez algo que mudaria sua vida para sempre. Ela pegou suas últimas moedas, o dinheiro que seria para o leite dos filhos, e comprou uma passagem de trem para ver Padre Pio. Não tinha nada mais a perder. Quando finalmente chegou à frente do santo estigmatizado, suas pernas tremiam tanto que ela mal conseguia ficar em pé. Padre Pio olhou diretamente em seus olhos, com aquele olhar penetrante que parecia ver através da alma, e disse algo que ela jamais esqueceria. Filha, os números sagrados que Deus me revelou vão abrir as portas da abundância em sua vida, mas você precisa ter fé e usar esses números da forma correta. Ele então sussurrou 6 números em seu ouvido e deu instruções específicas sobre como utilizá-los. O que aconteceu nos meses seguintes foi absolutamente extraordinário. Lucia começou a aplicar os números sagrados exatamente como Padre Pio havia ensinado. Em apenas 2 semanas, recebeu uma herança inesperada de uma tia distante que nem sabia que existia. 3 meses depois, o pequeno negócio de costura que ela havia começado com essa herança explodiu em encomendas. Em 1 ano, Lucia havia comprado uma casa própria, seus filhos estudavam em boas escolas, e ela se tornou uma das costureiras mais procuradas da região. Mas a história de Lucia não é um caso isolado. Ao longo dos 50 anos de vida sacerdotal de Padre Pio, dezenas de pessoas relataram transformações financeiras milagrosas após receberem esses números sagrados. E hoje, você também vai ter acesso a esse conhecimento ancestral. Antes de continuarmos, se você está realmente interessado em transformar sua vida financeira através da espiritualidade e dos ensinamentos dos santos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque toda semana trago conteúdos poderosos como este que podem revolucionar sua vida. E me conta aqui nos comentários, você já passou por alguma dificuldade financeira que parecia impossível de superar? Para entender o poder desses números sagrados, precisamos primeiro compreender quem foi São Padre Pio e por que suas revelações têm tanto poder. Francesco Forgione, que depois seria conhecido como Padre Pio, nasceu em 1887 numa família camponesa muito pobre no sul da Itália. Desde criança, ele tinha visões místicas e uma conexão profunda com o divino que impressionava a todos ao seu redor. Aos 23 anos, algo extraordinário aconteceu. Durante uma oração intensa, Padre Pio recebeu os estigmas, as 5 chagas de Cristo, em suas mãos e pés. Mas junto com essas marcas sagradas veio algo mais. Revelações sobre números que carregavam frequências divinas, números que poderiam ser usados para atrair bênçãos específicas para a vida das pessoas. Durante décadas, Padre Pio guardou esses números em segredo, revelando-os apenas para algumas pessoas em situações extremas de necessidade.
Ele dizia que esses números não eram simplesmente dígitos comuns, mas sim códigos divinos, frequências que ressoavam com as leis universais da abundância estabelecidas pelo próprio Criador. Os estudiosos da numerologia sagrada explicam que desde os tempos bíblicos os números sempre tiveram significado profundo na comunicação divina. O número 7 representa a perfeição divina, o 3 simboliza a Santíssima Trindade, o 40 representa a transformação, e assim por diante. Mas os 6 números que Padre Pio revelou são diferentes. Eles trabalham em conjunto, criando uma vibração específica que alinha a pessoa com os fluxos naturais da prosperidade. Deixe-me te contar sobre Roberto Santos, um homem de 45 anos que vivia em São Paulo em 1995. Roberto era engenheiro, tinha um bom emprego, mas estava afogado em dívidas por causa de alguns investimentos que deram errado. Sua esposa estava pensando em separação. Seus filhos adolescentes estavam envergonhados, porque os amigos sabiam da situação financeira da família, e Roberto estava considerando seriamente tirar a própria vida. Um dia, navegando pela internet ainda discada daquela época, Roberto encontrou um fórum sobre Padre Pio, onde alguém mencionava brevemente os números sagrados. Curioso e desesperado, ele começou a pesquisar mais profundamente. Depois de semanas procurando, conseguiu contato com um padre italiano que havia sido discípulo direto de Padre Pio e que conhecia os números sagrados. Esse padre, já idoso na época, inicialmente relutou em revelar os números, mas quando Roberto contou sua situação desesperadora, o coração do religioso se comoveu. Ele não apenas revelou os 6 números, mas também ensinou a Roberto exatamente como usá-los, os horários específicos para meditar com eles e as orações que deveriam acompanhar essa prática. Roberto começou imediatamente. Todo dia, no horário indicado, ele se concentrava nos números sagrados com fé genuína e desespero convertido em esperança. Em 2 semanas, algo inacreditável aconteceu. Um antigo colega de faculdade que havia se mudado para os Estados Unidos 20 anos antes, entrou em contato do nada, oferecendo uma sociedade em um projeto de engenharia. Mas isso era só o começo. Nos meses seguintes, Roberto viu sua vida se transformar completamente. O projeto deu tão certo que em menos de 2 anos ele havia quitado todas as dívidas, comprado uma casa maior e ainda conseguiu investir em outros negócios que prosperaram além de suas expectativas mais otimistas. Sua família se reconciliou e Roberto se tornou um exemplo de superação em sua comunidade. Agora, você deve estar se perguntando, afinal, quais são esses números sagrados? Mas antes de revelar, preciso te ensinar algo fundamental que Padre Pio sempre enfatizava. Os números por si só não fazem milagres. Eles são ferramentas espirituais que funcionam apenas quando utilizados com fé genuína, coração puro e intenção correta. Não adianta usar esses números para prejudicar alguém ou para obter ganhos desonestos. A energia divina só flui para aqueles que têm boas intenções. Padre Pio costumava dizer que os números sagrados funcionam como uma chave que abre portas no plano espiritual, permitindo que as bênçãos fluam mais facilmente para a nossa vida material. Mas assim como qualquer chave, ela precisa ser usada na fechadura correta e da maneira adequada. O primeiro número sagrado é o 3. Este número representa a Santíssima Trindade e é o alicerce de toda a prosperidade genuína. Padre Pio ensinava que antes de buscarmos abundância material, precisamos estar em sintonia com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O número 3 deve ser meditado sempre no início, como uma forma de consagrar nossa busca pela prosperidade à vontade divina. O segundo número é o 7. O 7. O número da perfeição divina. Padre Pio revelou que este número tem o poder de quebrar ciclos negativos que se repetem em nossa vida financeira. Quantas vezes você já notou padrões que se repetem? Você consegue juntar dinheiro, mas sempre acontece algo que te faz gastar tudo? Você arranja um emprego, mas sempre acaba perdendo. O número 7 tem o poder de quebrar essas correntes invisíveis.
O terceiro número sagrado é o 12. Este é o número da completude, da realização plena. 12 apóstolos, 12 tribos de Israel, 12 meses do ano. Padre Pio ensinava que o número 12 atrai oportunidades que nos permitem manifestar completamente nosso potencial financeiro. É o número que abre caminhos para que nossos talentos sejam reconhecidos e recompensados adequadamente. O quarto número é o 21. Este número carrega a vibração da coragem e da decisão. Muitas vezes, as oportunidades estão diante de nós, mas não temos coragem de aproveitá-las. O medo do fracasso, da opinião alheia, da mudança, nos paralisa. O número 21 nos dá a energia necessária para tomar as decisões corajosas que transformam nossa realidade financeira. O quinto número sagrado é o 33, a idade de Cristo quando se sacrificou pela humanidade. Este número representa o poder da transformação através do sacrifício consciente. Não estou falando de sofrer desnecessariamente, mas sim de ter a sabedoria de abrir mão de hábitos, relacionamentos ou situações que estão impedindo nossa prosperidade. Às vezes, precisamos morrer para uma versão antiga de nós, mesmo para renascer em uma nova realidade de abundância. E, finalmente, o sexto número sagrado é o 40, o número da purificação e da preparação. 40 dias de Noé na arca, 40 anos do povo hebreu no deserto, 40 dias de jejum de Jesus. O número 40 nos prepara espiritualmente para receber as bênçãos que estão chegando. Ele limpa nossa energia, remove bloqueios ancestrais e nos alinha com nossa missão de vida. Deixe-me te contar mais uma história que vai te mostrar o poder desses números em ação. Maria Fernanda, de 38 anos, era professora em uma escola pública no interior de Minas Gerais. Em 2018, ela estava passando por um dos momentos mais difíceis de sua vida. Havia se divorciado recentemente, estava criando 2 filhas sozinha e seu salário de professora mal cobria as despesas básicas. Ela trabalhava nos 3 turnos, dava aulas particulares nos finais de semana, mas mesmo assim não conseguia sair do aperto financeiro. Uma noite, exausta e desesperançosa, Maria Fernanda estava navegando no YouTube procurando algo que a consolasse quando encontrou um vídeo sobre Padre Pio e os números sagrados. Inicialmente cética, ela decidiu tentar apenas porque não tinha nada a perder. Seguiu exatamente as instruções que aprendeu. Todo dia, às 6 da manhã, antes das filhas acordarem, ela meditava com os 6 números sagrados, repetindo-os mentalmente e pedindo a intercessão de Padre Pio. Em 3 semanas, algo extraordinário aconteceu. Maria Fernanda recebeu uma ligação inesperada de uma editora de livros didáticos oferecendo uma consultoria muito bem remunerada para revisar materiais de português. O trabalho podia ser feito em casa, nos horários livres e pagava 3 vezes mais que suas aulas particulares. Mas a transformação estava só começando. Motivada pelos primeiros resultados, Maria Fernanda intensificou sua prática com os números sagrados. Começou um curso online de marketing digital, usando o dinheiro extra da consultoria. Em 6 meses, havia criado um canal no YouTube para ensinar português que rapidamente ganhou milhares de inscritos. Em 1 ano, ela estava ganhando mais com suas aulas online do que como professora presencial. Hoje, Maria Fernanda tem uma empresa de educação online, emprega outras professoras e conseguiu proporcionar às filhas o estudo em escolas particulares e todas as oportunidades que sempre sonhou dar a elas. Ela mesma comprou uma casa própria e ainda ajuda financeiramente outros professores da região. E ela sempre diz que tudo começou quando decidiu confiar nos números sagrados de Padre Pio. Agora, como usar esses números da forma correta? Padre Pio deixou instruções muito específicas que foram preservadas por seus discípulos mais próximos. Primeiro, você deve escolher um horário fixo do dia, preferencialmente nas primeiras horas da manhã, quando a mente está mais receptiva às influências espirituais. Sente-se em um local tranquilo, feche os olhos e respire profundamente 3 vezes. Então, comece a repetir mentalmente os números na sequência: 3, 7, 12, 21, 33, 40.
Repita cada número 3 vezes antes de passar para o próximo. Enquanto faz isso, visualize cada número sendo escrito por uma luz dourada em sua mente e sinta sua energia entrando em seu coração. Depois de repetir a sequência completa 3 vezes, faça uma oração sincera, pedindo a intercessão de São Padre Pio para que esses números sagrados atraiam as bênçãos financeiras de que você precisa. Seja específico em seus pedidos, mas sempre termine dizendo: seja feita a vontade de Deus. Este ritual deve ser feito diariamente, com fé e constância, durante pelo menos 40 dias consecutivos. Mas tem algo mais que você precisa saber. Padre Pio sempre enfatizava que os números sagrados funcionam melhor quando acompanhados de ações práticas. Não adianta simplesmente meditar e ficar esperando que o dinheiro caia do céu. Você precisa estar atento às oportunidades que vão aparecer e ter coragem de aproveitá-las. Os números sagrados trabalham abrindo nossa percepção espiritual para enxergar caminhos que antes estavam ocultos, dando-nos a intuição necessária para tomar as decisões certas no momento certo e atraindo pessoas e situações que podem nos ajudar a prosperar. Mas cabe a nós agir quando essas oportunidades se apresentam. Se você está gostando deste conteúdo e quer continuar recebendo revelações poderosas como esta, não esqueça de deixar seu like no vídeo e compartilhar com aquelas pessoas que você sabe que estão precisando de uma transformação financeira em suas vidas. Seu like e compartilhamento ajudam muito o canal e permitem que esse conhecimento chegue a mais pessoas. Existe ainda um segredo adicional que poucos conhecem sobre os números sagrados de Padre Pio. Ele costumava dizer que esses números se tornam ainda mais poderosos quando usados em datas específicas. Os dias 3, 7, 12, 21 de cada mês carregam uma energia especial para iniciar projetos financeiros ou tomar decisões importantes sobre dinheiro. Além disso, Padre Pio revelou que escrever esses números em um papel e carregá-los sempre consigo potencializa sua energia. Muitas pessoas relatam que começaram a notar mudanças em sua sorte financeira apenas alguns dias depois de começar a carregar os números sagrados na carteira ou bolsa. Tem também a questão da gratidão. Padre Pio sempre enfatizava que à medida que as bênçãos começam a chegar, devemos demonstrar gratidão não apenas através de orações, mas também através de ações concretas. Ajudar pessoas em necessidade, fazer doações para obras sociais ou simplesmente ser mais generoso no dia a dia são formas de manter o fluxo de abundância circulando em nossa vida. O santo costumava dizer: Deus nos dá abundância não para que a acumulemos egoisticamente, mas para que sejamos instrumentos de sua generosidade na terra. Quando usamos parte de nossa prosperidade para ajudar outros, criamos um círculo virtuoso que atrai ainda mais bênçãos para nossa vida. Muitas pessoas me perguntam se os números sagrados funcionam apenas para católicos ou se pessoas de outras religiões também podem se beneficiar. A resposta é simples: a energia divina não faz distinção de religião. O que importa é a sinceridade da fé, a pureza da intenção e a abertura do coração para receber as bênçãos. Padre Pio mesmo atendia pessoas de todas as religiões e nacionalidades. Ele via em cada ser humano um filho amado de Deus, merecedor de todas as bênçãos celestiais. Os números sagrados são uma manifestação do amor divino universal, disponível para todos que os buscam com humildade e fé. Contudo, é importante entender que os números sagrados não são uma fórmula mágica para enriquecimento rápido. Eles trabalham de acordo com os tempos divinos, que nem sempre coincidem com nossa ansiedade humana. Às vezes, a primeira bênção que recebemos não é dinheiro, mas sim sabedoria para gerenciar melhor o que já temos. Outras vezes, é a remoção de pessoas ou situações tóxicas que estavam bloqueando nossa prosperidade. Padre Pio costumava dizer que Deus conhece exatamente do que precisamos e quando precisamos. Sua sabedoria infinita às vezes retarda certas bênçãos porque sabe que não estamos preparados para recebê-las, ou acelera outras
porque reconhece nossa necessidade urgente e nossa capacidade de usar bem o que nos é dado. Por isso, ao trabalhar com os números sagrados, cultive também a paciência e a confiança. Mantenha um diário onde anote as pequenas mudanças positivas que começam a acontecer em sua vida. Você vai se surpreender ao perceber como as coisas começam a fluir melhor, mesmo antes das grandes transformações financeiras se manifestarem. Também é fundamental manter uma postura de humildade diante do processo. Os números sagrados não nos tornam superiores a ninguém, nem nos dão o direito de julgar aqueles que ainda não descobriram esse conhecimento. Pelo contrário, eles devem nos tornar mais compassivos, mais generosos e mais conscientes de nossa responsabilidade como instrumentos da providência divina. Existem casos documentados de pessoas que começaram a usar os números sagrados com intenções egoístas ou para prejudicar outros e acabaram atraindo consequências negativas para suas vidas. A energia divina é pura e só responde positivamente a intenções igualmente puras. Por isso, sempre examine suas motivações antes de iniciar a prática. Padre Pio sempre aconselhava que, junto com os números sagrados, mantivéssemos também práticas de purificação espiritual. Oração regular, leitura de textos sagrados, obras de caridade, perdão das ofensas e cultivo das virtudes. Quanto mais elevada a nossa vibração espiritual, mais facilmente as bênçãos fluem para a nossa vida material. Lembro-me de mais uma história poderosa que ilustra perfeitamente como os números sagrados trabalham quando usados com a intenção correta. João Carlos, de 52 anos, era um pequeno comerciante em Goiânia que estava prestes a perder seu comércio por causa da crise econômica. Era 2016 e muitos estabelecimentos estavam fechando as portas. João Carlos já havia tentado tudo: empréstimos, parcerias, mudança de ramo, mas nada funcionava. Uma cliente idosa, Dona Conceição, notou seu desespero e lhe contou sobre os números sagrados de Padre Pio. Inicialmente resistente porque nunca havia sido muito religioso, João Carlos decidiu tentar quando percebeu que não tinha mais nada a perder. Seguiu rigorosamente as instruções. Todos os dias, às 5 da manhã, antes de abrir a loja, meditava com os números sagrados e pedia a intercessão de Padre Pio. Em poucos dias, João Carlos começou a notar mudanças sutis. Clientes antigos que há muito tempo não apareciam começaram a voltar. Fornecedores que antes só vendiam à vista começaram a oferecer prazos melhores. Mas o milagre maior aconteceu após um mês de prática constante. Uma empresa grande da região estava procurando um fornecedor local para um contrato de 3 anos que envolveria uma quantia significativa de dinheiro. Por acaso, o responsável pelas compras passou em frente à loja de João Carlos, gostou dos produtos expostos na vitrine e decidiu entrar. Naquele dia, a vida de João Carlos mudou para sempre. Hoje, 5 anos. Depois, ele não apenas manteve seu comércio, mas expandiu para 3 lojas, emprega 12 funcionários e se tornou um dos comerciantes mais respeitados da região. E ele nunca se esqueceu de Dona Conceição. Todo mês, ele separa uma parte de seus lucros para ajudar pessoas necessitadas, honrando assim o ensinamento de Padre Pio sobre a importância da gratidão e da generosidade. À medida que este vídeo chega ao fim, quero deixar uma última orientação muito importante. Os números sagrados de Padre Pio são um presente divino, uma ferramenta poderosa para a transformação, mas eles exigem de nós responsabilidade e maturidade espiritual. Use-os com reverência, pratique-os com constância. E sempre lembre-se de que a verdadeira prosperidade inclui não apenas abundância material, mas também paz interior, relacionamentos saudáveis e a capacidade de ser uma bênção na vida de outras pessoas. Se você chegou até aqui no vídeo, isso significa que você está realmente comprometido com sua transformação financeira e espiritual. Por isso, vou compartilhar com você um bônus especial. No próximo vídeo, vou revelar os 3 objetos pessoais que Padre Pio abençoou, especialmente para atrair prosperidade, objetos que qualquer pessoa pode ter em casa
e que potencializam ainda mais o poder dos números sagrados. Esse será um conteúdo extremamente poderoso que pode acelerar drasticamente seus resultados. Para não perder, ative o sininho de notificações agora mesmo e deixe um comentário dizendo "Eu acredito", para me mostrar que você está pronto para receber essas revelações ainda mais profundas. Lembre-se, sua situação financeira atual não determina seu futuro. Com fé, perseverança e o uso correto dos números sagrados de Padre Pio, você pode escrever uma nova história de prosperidade e abundância. As portas celestiais estão abertas, as bênçãos estão aguardando, você só precisa dar o primeiro passo. Que São Padre Pio de Pietrelcina interceda por você, que os números sagrados abram todos os caminhos de prosperidade em sua vida. E que você experimente a abundância que o Criador sempre desejou para seus filhos. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe grandemente sua caminhada rumo à transformação financeira.